Estamos de volta. Hoje nós estamos comentando sobre mediunidade, a importância que ela tem para cada um de nós e para a humanidade. E estamos conversando com o Marco Maiuri. Bom, Marco, vamos falar de tipos de mediunidade. Né? E tipos de comunicações também, né? Porque se tem tipos de mediunidades, tem tipos de comunicações. Tipos de comunicações, né? É verdade. Bom, Marisilda, é assim. Existem dois tipos de mediunidades, na verdade, né? A mediunidade natural e a mediunidade de provas. Certo. A grande maioria são mediunidades de provas, né? Que é um chamamento para que a pessoa acorde para a realidade espiritual. Né? Uhum. Mas mesmo a mediunidade de provas, bem estudada, bem disciplinada, bem trabalhada, ela pode se tornar uma mediunidade muito agradável. Sim. E realizadora. Mediunidade natural é quando a pessoa já, logo no início, já naturalmente assume a tarefa e segue com ela. Sim. E não por isso é uma mediunidade que não exija a disciplina do indivíduo, né? O estudo. Tudo que conduz a mediunidade por um caminho correto, né? Sim. Agora, dentro das atuações mediúnicas, existem os fenômenos inteligentes e os fenômenos de efeitos físicos. No início do Espiritismo, os fenômenos de efeitos físicos foram muito importantes para auxiliar as pessoas a entenderem a atuação da espiritualidade, né? Começar pelas mesas girantes de Allan Kardec, em Huddersville, as irmãs Fox, né? Pancadas, ou então as mesas que respondiam as perguntas, os cuidados que Allan Kardec tomou para que não houvesse realmente uma mistificação, por exemplo, que se acendessem as luzes, médios que tinham um aculturamento não muito grande, crianças que eram médios, para que elas não pudessem manipular as respostas, né? Então, por um bom tempo o efeito físico foi importante, mas Allan Kardec, ele percebeu uma coisa notável por trás dos efeitos físicos, que por trás de todo efeito físico tem um efeito inteligente, que são as almas dos homens desvestidas da matéria que respondiam às perguntas. Depois, os efeitos inteligentes se desenvolveram, psicografia, psicofonia, coisas que dependem mais do espírito do médium mesmo, né? Da mente do médium, das glândulas da mediunidade, da atuação mediúnica do médium. Pois é, e aí, cada comunicação tem a sua característica, não é mesmo? Tem a sua característica. A característica do espírito que se comunica e do médium, que tem um grau evolutivo diferente um do outro. Diferente, não depende da moral, para começar, né? Nós comentamos a respeito disso. Existe a parte anímica também do médium. O animismo, ao contrário do que se pensa, não é uma coisa negativa. É a bagagem do médium, né? Que os espíritos vão se utilizar daquilo. Aquelas mediunidades gloriosas, elas têm 90% de mediunismo, 10% de animismo, né? A mediunidade, na média, vamos dizer assim, é mais ou menos 50%, 50%. Né? Abaixo disso é que começa a ficar um pouco problemático. Você já tem que ter um certo cuidado, tem que né? ter um certo cuidado, né? Mas existem aqueles aprofundamentos mediúnicos, né? A mediunidade intuitiva, que é mente, como se fosse realmente uma telepatia dos espíritos com o médium, a semiconsciente, semimecânica e a mecânica inconsciente. São os graus de aprofundamento mediúnico, que é dado com o deslocamento do perispírito, né? O perispírito se desloca. Quanto mais ele se desloca, mais inconsciente se torna o médium. Mas mesmo essa mediunidade, né, Marco, tem a responsabilidade do médium. A intuitiva? A intuitiva. Mesmo assim, sem dúvida nenhuma. Mesmo a inconsciente, ele participa. Participa. De uma certa forma. A inconsciente participa, ele fica próximo ao corpo, ele participa. Ele pode censurar, ele pode bloquear, enfim. Pode, né? Nós somos donos do nosso interior, né? Isso. Se nós não quisermos, o espírito não consegue se manifestar. Agora, então um médium, dois médiums transmitindo uma mesma mensagem de um mesmo espírito, elas vão ser com características diferentes. Diferentes, porque cada um tem uma percepção. Né? Cada um tem um grau de percepção. Eu posso perceber coisas que outros não percebam. Certo. E vice-versa, não é? E que não quer dizer que estejam erradas ou que sejam mistificações. Não. Por exemplo, uma mensagem particular, uma mensagem de familiares, né? Um médium intuitivo é temeroso um pouco de uma mensagem particular porque cai na descrença, né? Sim. Pode ser até real a mensagem, mas ele não vai colocar dados na mensagem que possa o parente aceitar a mensagem como sendo do desencarnado, né? Certo. Semimecânica, semiconsciente já é muito bom, porque aí já... E a inconsciente mecânica já é mais rara, né?
como no caso do Chico, por exemplo, era mecânica. Né? Isso. Ele chegava às 7 da noite, saía às 5 da manhã e acordava, despertava feliz e contente, Pois é. estava descansando. E falava de coisas que não conhecia, né? É Que não verdade. sabia, né? Não dá para não acreditar, né? Nomes de parentes que Isso. nem o próprio parente conhecia. Pois é. Teve que Então, procurar em cartórios. Né? eu acho que, assim, é uma pena que nós temos pouco tempo, mas acho que É. para finalizar, por que que alguns médiuns, bons médiuns, aquele equilibrado, são enganados? Por vigilância, né? Os apelos da Terra também são muito grandes, né? Nós vivemos em um mar vibratório, né? Existem espíritos de todos os tipos, por todos os lados. Nós temos, por exemplo, as faixas do umbral, que são muito próximas à crosta. Então, o médium ele tem que se vigiar constantemente. Dessa forma, ele não cai em alguns perigos obsessivos da mediunidade. Que é né? outro perigo da Um mediunidade. perigo muito grande, né? A fascinação, né? A subjugação. Vi muitos médiuns passarem por isso, por pura invigilância. Se você desenvolver as suas virtudes, trabalhar as suas virtudes, isso fica muito mais raro de acontecer. Evangelizar o coração. Muito bom. O médio evangelizado é um médio bom. Bom, então, Marcos, acho que para a gente encerrar de vez, mediunidade é uma faculdade positiva e que dá prazer. Positiva. Dá muito prazer desde que siga Jesus. Seguindo o Cristo, não tem o que errar. Jesus e Kardec, não tem o que se temer. Muito bom. Eu acho que essa não pode faltar. Não devemos utilizar a nossa mediunidade para resolver os nossos problemas particulares. Não, de forma nenhuma. O médium não cria privilégios. Ser médium não tem privilégios, né? Eu vejo por próprio Natanael. Né? Quando eu faço uma pergunta de ordem pessoal, silêncio total. Né? E muitas vezes ele fala alguma coisa das outras pessoas do caso assim, de tratamento, né? Para indicar o tratamento correto. Ele deve falar assim para nós, seja bom. Seja bom. Seja bom. Muitas vezes, diante de um problema, eu pergunto, pensando que vem uma mensagem enorme, ele fala, faça a sua parte. E fica naquilo. Muito bom. Marco, agradeço muito a sua participação. Obrigado, Uma muito alegria obrigado. muito grande. Muita paz a todos, a você também, Marisa. Muito obrigada. Obrigado. E se você quiser nos escrever, repensar@tvmudomaior.com.br. E se você quiser assistir a outros programas, youtube.com/TV Mundo Maior ou ainda facebook.com/TV Mundo Maior. Nós temos um encontro marcado no próximo programa. Até lá.